paz do Senhor para todos, trazer uma palavra de edificação, falando sobre a Torre de Babel, onde está no livro de Gênesis, capítulo 11, começar a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E disseram: eis que edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, aquela geração da Torre de Babel, eles queriam escapar do dilúvio, e Deus queria que aquela geração se espalhasse sobre toda a face da terra, porque Deus queria que crescer e multiplicar e espalhasse sobre toda a terra. Mas nós vemos na palavra de Deus que eles foram fazer uma cidade, construir tijolo e fazer uma torre forte para que chegasse ao céu, para que continuasse no mesmo lugar, naquela cidade, não se espalhasse, e também escapar do dilúvio que foi no tempo de Noé. Que no tempo de Noé, aquela geração comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, e Noé construiu a arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levaram todos. Então eles construíram essa torre para escapar do dilúvio, se Deus mandasse o dilúvio sobre a terra. E também essa torre para chegar ao céu. É o que nós vamos tirar uma lição para nós neste momento. Nós estamos numa geração que a geração está pior do que a geração de Noé, de que a geração da Torre de Babel, a geração de Sodoma e Gomorra. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus, que a Torre de Babel, eles queriam escapar do dilúvio, e também outro meio de chegar ao céu. E trazendo para hoje, Jesus disse no livro de João, capítulo 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não existe outro meio que o homem possa se salvar, outro meio que o homem possa chegar ao céu, senão através de Cristo. E aqui na Torre de Babel, ele já estava, o plano deles fazer uma torre para chegar ao céu, outro meio para chegar ao céu. Hoje ainda continua eles trazendo outros meios de salvação para chegar ao céu. Exemplo: o homem acha que vai ser salvo pelas obras. Pelas obras, ele acha que ele fazendo boas obras, ser bonzinho, nunca matou, nunca roubou, ele acha que vai para o céu através das obras. As obras é bom? Sim. Deus manda fazer a obra? Sim. A obra é boa, mas não é para a salvação. Se a obra fosse para a salvação, os ricos, todos os ricos se salvariam. É só fazer as obras. Mas também não precisava do sacrifício da cruz. Jesus veio morrer no nosso lugar. Era só fazer as obras. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. O que é graça é a misericórdia de Deus. O que é graça? Favor imerecível, quando ninguém merecia a salvação. Então a salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus, não é pelas obras. Porque o versículo 9 diz assim: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas poderiam se gloriar através das suas obras. Agora, a pessoa que aceita Jesus, aí sim, ele tem que fazer as obras. Porque a salvação vem primeiro, depois as obras. As pessoas querem primeiro a obra para se salvar,
Mas não, vem primeiro a salvação, para depois vir as obras. Porque a salvação é pela graça. A graça significa a misericórdia de Deus, favor imerecível. Então, outro meio de a pessoa querer chegar ao céu através da reencarnação. O que é reencarnação? A pessoa morre, reencarna, até ser um dia um espírito perfeito. Quando ele chegar a essa estatura de ser um espírito perfeito, então ele vai para o céu. É outro meio de se salvar. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Cristo que o homem possa se salvar. Outro meio de salvação é através do batismo pelos mortos. O que é batismo pelos mortos? É o batismo pelos mortos que eles ensinam que a pessoa morre, aí o parente que morreu, aí vem outro parente, aquele que está vivo, batiza pelos mortos aquela pessoa que morreu. Então aquela pessoa vai ser salva e vai para o céu. Então é outro meio de salvação. Mas nós vemos que não existe outro meio de salvação senão através de Cristo. Outro meio de salvação, o purgatório. O que é o purgatório? É a pessoa que morre, vai para o purgatório, que é um fogo, e esse fogo vai purificar os seus pecados. E quando purificar os seus pecados, ele será salvo, porque o purgatório vai purificar. Então, outro meio de salvação, de chegar ao céu. Então, justamente, nós vemos na palavra de Deus que muitos mostram outro caminho para chegar ao céu. A Torre de Babel foi do mesmo jeito. Eles fizeram essa torre para chegar ao céu, da maneira própria maneira deles, o seu próprio esforço de chegar ao céu. Mas nós vemos que o homem só pode chegar ao céu através de Cristo. Lemos João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo, o único que pode nos salvar. Por quê? No livro de João, capítulo 1, versículo 29, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só através de Cristo que ele temos o direito da salvação, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, aquele homem perguntou a Paulo: o que é necessário para que eu possa me salvar? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Só basta crer. Crendo em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Então, aquele que crê, confessa os seus pecados. E aquele que confessa, deixa os seus pecados. Assim como Jesus perdoou o pecado daquela mulher adúltera. Quando eu disse para ela: filha, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse assim: nem tampouco eu te condeno. Vá em paz e não peque mais. Sabe o que Jesus quis dizer? Filha, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, não peque mais. Não viva mais nessa vida. Seja uma nova criatura. Uma mudança de vida. Pratique a palavra. Vá em paz e não peque mais. Não volte atrás do que você fazia. Então, através da palavra de Deus, nós vemos que Jesus é aquele que pode perdoar os nossos pecados. E para chegar ao céu, somente através de Cristo. Não existe outra maneira que o homem possa se salvar, senão através de Cristo. A palavra de Deus nos garante salvação através de Cristo. Exemplo: Jesus na cruz, quando estava ali, dois, um malfeitor, uma à direita e uma à esquerda, o que estava à sua esquerda começou a blasfemar de Cristo, murmurando, blasfemando. Mas o que estava à sua direita olhou para Cristo e disse: Senhor,
Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele exato momento, quando ele partiu dali, já partiu salvo, foi para o paraíso, aonde Jesus prometeu que aonde que aguarda a ressurreição dos salvos. O paraíso, aguardando a ressurreição dos salvos. Quando Jesus vier, os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então não existe outro meio de salvação que o homem possa salvar, senão através de Cristo. A Torre de Babel só muda o nome. Naquele tempo foi a Torre de Babel que eles construíram para chegar ao céu. Hoje só muda o nome, a estratégia, o meio de salvação. Eu vi várias reportagens. Uma das reportagens achei interessante. Foi num país aí na Índia. Eles tomavam banho no rio e dizia que aquela correnteza do rio era para purificar os seus pecados. Então ele fazia isso, para purificar os seus pecados. E tinha outros também que fazia flagelos, que era pegar um chicote, no ponto do chicote tinha lâmina, e ele batia nas costas e se cortava. E ele dizia assim que através desses flagelos, que era o sacrifício, ele seria purificado. Mas nós vemos, irmão, que o único sacrifício que a gente tem direito à salvação é o sacrifício de Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Nós não precisamos mais fazer sacrifício para se salvar. O sacrifício que nós temos que ter hoje é quando nós aceitamos Jesus, e o sacrifício é renunciar a si mesmo. Esse é o sacrifício. É o que Jesus disse: tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Esse é o sacrifício que nós devemos fazer. É renunciar ao pecado, é tomar a cruz de cada dia, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Esse é o sacrifício que nós devemos fazer. Agora, Jesus, ele dá liberdade ao homem. O homem tem um livre-arbítrio de escolher se quer seguir a Jesus ou não. Jesus, quando passou e viu Mateus, cobrador de impostos, pecador, Jesus disse para Mateus: Mateus, segue-me. A Bíblia diz que Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Mateus tinha seu livre-arbítrio de escolher seguir a Jesus ou não. Mas Mateus decidiu seguir a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele encontra a salvação, encontra perdão, encontra a vida eterna. Então seguir a Jesus. O caminho é Cristo. Não existe outro caminho para que o homem possa se salvar, senão Cristo. Ele é o único. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e fazer uma decisão. Não procurar outro meio de salvação. Tem pessoa que diz assim: eu vou viver minha própria vida e seguir meu próprio caminho. E ainda demais, acha que o caminho que ele está andando é bom. Mas Provérbios capítulo 14, 12 diz assim: há caminho para o homem, para os seus olhos, parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. E Cristo não. O caminho é Cristo e o final é vida eterna. Porque Jesus disse: eu sou o caminho que leva para o céu. Eu sou a verdade que liberta o homem de todo pecado. E eu sou a vida. Em Cristo nós temos vida eterna. Então, o meio de salvação é Cristo. Que Deus abençoe nesse momento a todos. Que você que ainda não fez essa decisão, faça. Você que está afastado, se volte. Você que não sabe o caminho que deve andar, o caminho é Cristo. Você precisa ter uma experiência com Deus, tomar uma decisão e entregar sua vida a Jesus. Ah, mas eu nunca fiz essa decisão.
mas Jesus está dando oportunidade a você. Eu posso dizer que a salvação em Cristo é que nem um prato de comida. Você vê a comida, sinta o cheiro da comida e possa dizer que a comida é boa. Mas enquanto você não experimentar essa comida, você não pode dizer que o tempero está bom, se está salgada, se está insossa, enquanto você não experimentar. Assim é o Evangelho. Enquanto você não fizer essa decisão de aceitar Jesus, seguir Jesus, você não sabe o gosto da comida, o prazer da salvação em Cristo. Mas eu posso dizer que eu experimentei essa comida e posso dizer que essa comida é boa, porque eu encontrei salvação em Cristo Jesus. Quem sabe eu pensava na torre, procurando outros meios para chegar ao céu, mas descobri que o meio para chegar ao céu é Cristo. Não existe outro meio, é só Cristo que nós devemos encontrar salvação. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. E que a paz de Cristo possa reinar na tua vida. E que você possa ter um encontro com Cristo. E ter experiência com Cristo. Ter um novo nascimento com Cristo. Aí você vai dizer, valeu a pena entregar a vida a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.